Ele vem anos depois. Olá, a paz de Deus a todos. Para quem não me conhece, sou Lídia Mendes. Bem-vindo ao Testemunho de Deus CCB. E hoje a minha vinheta vai ser esse espetáculo aqui. O cenário aqui hoje vai ser o mar, porque eu estou viajando, vai ser aqui mesmo. Eu não dirigia, dependia do meu esposo para me levar para a igreja. E um dia ele me falou, eu não vou mais. E ele me falou, quero que você aprenda a dirigir. E eu empolgada disse, tudo bem. E o Senhor disse pela palavra que aquele seria o último dia de alguém ali. E eu sabia que era ele. Parecia que eu estava só eu e ele na igreja. E sentia assim uma angústia muito grande, porque eu não sabia se ele ia voltar ou não. Mas aí em seguida o Senhor disse, ele vai ficar por um determinado tempo. E eu achei então que esse tempo seria pouco tempo. Imaginei assim uns 5 anos. Para mim ainda possível. Mas só que não, ele ficou muitos anos parado. Aliás, ele não era da igreja, mas ele ia comigo. Então eu fiquei bastante triste. Mas em seguida o Senhor falou que ele voltaria, que nunca mais sairia de lá. E nesse tempo eu disse ao Senhor que não havia esperança e que eu ia me separar. E eu andava de um lado para o outro dentro de casa, procurando uma solução em minha cabeça. E naquele momento eu ouvi uma voz que me disse, abre a Bíblia. E eu disse, não vou abrir. E era a voz de Mona, e eu sabia que era Deus. E aí então, naquele momento, falou pela terceira vez, abre a Bíblia. E eu então disse, Senhor, eu vou abrir a Bíblia, eu vou ler, mas nada que tiver escrito lá vai mudar o que eu estou pensando. E o Senhor falou, face a face comigo, e disse, você não vai se separar. E falou muitas outras coisas. Então eu mudei de ideia. E o tempo foi se passando, se passou muito tempo. E eu tive que aguentar muita coisa também. E lá mais na frente, anos depois, meu enteado veio morar com a gente. E ele foi para a igreja, se batizou com 12 anos. E começou a estudar música. E levava o meu filho pequeno com ele. E o Rafael, que é o meu enteado, que é como se fosse meu filho, ele começou a reclamar do Lincoln, que é o meu filho. Que o Lincoln brincava muito dentro da igreja, enrolava e lutava brincando com os outros meninos dentro da igreja. E aí então ele disse, ai, não aguento mais o Lincoln, alguém vai ter que ir comigo, porque eu não consigo tocar. Toda hora eu tenho que ir lá falar para ele parar de bagunçar dentro da igreja. E a hora que eu começo a tocar, ele começa a brincar de novo, rolando lá com as crianças na igreja. Então alguém vai ter que ir comigo para me ajudar. Aí eu disse para ele, então eu vou. Era culto de jovem de manhã. E quando eu disse que ia, meu esposo disse que eu também vou. E eu falei, então eu vou ter que ir. E falei, então vamos todos. Porque eu queria ver, porque fazia muitos anos que ele não ia, eu imaginei que o Senhor ia falar alguma coisa com ele. E ele trabalhava de terno, então eu vou vestir um terno, porque eu vou na igreja, aí vesti um terno. Eu falei, então essa eu quero ver, então vamos todos. Aí fomos todos. E quando chegou lá, era um jovem que atendeu o culto. Eu fiquei até um pouco preocupada, falei, Senhor, fala com ele, aproveita que ele está aqui, né? E o Senhor falou na boca daquele jovem, grandemente, disse que ali tinha uma alma que já fazia muitos anos que não entrava ali. E o Senhor disse pela palavra que havia alguém ali, que o Senhor tinha semeado uma sementinha há muitos anos atrás, e que aquela sementinha havia secado e que ela estava começando a germinar, e a partir dali, daquele dia, essa sementinha ia virar uma árvore muito frondosa, como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que não seca as suas folhas, mas que dá o seu fruto no tempo certo, e que aquela árvore serviria de abrigo para muitos pássaros, que dali Deus ia tirar o sustento de muitas almas. E então eu sabia que era ele.
E a partir dali ele se tornou uma pessoa totalmente diferente e começou a congregar firme. E passando-se mais ou menos 2 meses, havia batismo. E ele me perguntou do batismo, que dia que ia ser, confirmando, né, para ver o que eu dizia. E eu disse o dia só e não disse mais nada. E passando-se os dias, chegou o dia do batismo que ia haver, porque, para quem não sabe, na congregação não marca o batismo, a não ser que a pessoa peça, né, com antecedência. Mas há batismo e avisa o dia do batismo e a pessoa vai, se Deus chamar, ele batiza, mas senão também não fica comprometido. E então naquele dia deu o dia do batismo. E já era 5 horas da tarde, ele não havia me falado nada que ia, eu também não falei nada para ele. Aí quando chegou às 5h15 mais ou menos, chegou ele correndo e tomou banho rápido. Eu disse, você vai comigo lá assistir o batismo? Eu falei, vamos. Aí fomos. Só que não falei nada no caminho para ele, nem que sim, nem que não. E aí fomos quietos. Aí quando chegamos lá, assistimos o culto, quando eu olhei para ele do outro lado do banco, ele me deu assim uma olhada como, eu vou ou não vou? Eu virei a cara. Aí, quando eu olhei para cima, que eu olhei lá no púlpito, ele estava lá, descendo as águas. Eu sabia que ele ia batizar, quis deixar ele decidir sozinho. Tudo mudou. Ele se tornou uma pessoa totalmente diferente. Por isso eu estou aqui hoje contando para vocês que não foi fácil, mas o Senhor me ajudou nos momentos mais difíceis, Ele esteve comigo e me ajudou a chegar até o fim. Se você gostou do meu vídeo, dê um like, comente, compartilhe. Deus abençoe a todos e fique com Deus.